Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota essencial e desfrutar do caminho também. Eu cometi imensos erros, eu agora olho para trás e percebo que havia muita coisa que se pudesse voltar atrás e alterava. Claro que era sem ter que pagar o preço de tudo o resto, alterar também. Porque nesse caso eu não alteraria, porque trouxe-me onde eu estou hoje e hoje estou num sítio muito melhor para mim, para os meus filhos e, portanto, precisei de cometer aqueles erros para poder chegar onde cheguei. E só tomei consciência da importância disto quando te mandei a ti uma mensagem. É mesmo incrível, Ana. Te mandei uma mensagem a confidenciar-te como este trabalho de alguma forma é reparador para a minha história. Claro. Como se eu pudesse de alguma forma compensar, que não é uma compensação, mas mitigar o prejuízo dos erros, fazendo com que haja menos pessoas a cometerem os mesmos. E isso tomei consciência quando partilhei contigo. Estava a escrever e estava, uau, impressionante, nunca tinha percebido isto. Nunca tinha percebido isto. Sim, é como é um processo que também te ajuda a ti a curar certas coisas, não é? Quando estás a colocar-te a serviço de outros. Sim, e a consciencializar-me. E ter muitas luz vezes dos outros e luz para ti, do que aconteceu, do que correu bem, do que correu menos bem. Sim, e quantas vezes estou a falar com outras pessoas, com mães ou pais, acontece-me com mães e com pais, e de repente estou-me a ver. Eu já tive aqui, eu já fiz isto, e não me lembrava, eu já tive assim, eu já fiz... E portanto isto tem-me ajudado a reconstruir a minha própria história, tem sido assim um processo mesmo muito, muito enriquecedor. Estou-te a ouvir e revejo-me também nisso. Esse processo, quando permitimos que essa vulnerabilidade aconteça, não é? Partilhar, abrir o coração, que também é preciso que exista um espaço seguro para que essa vulnerabilidade aconteça. Começam a chegar coisas muito bonitas, nomeadamente a pessoas. A luz dos outros, é o que eu costumo dizer, a luz dos outros entra, ilumina partes nossas, mostra sombras nossas também. Quando entras em contato com outras histórias, consegues ver sombras tuas, coisas que ainda tens por trabalhar. Sim, verdade. Eu vejo muito isso no acompanhamento que eu faço de coaching, que não são só os meus coaches que estão ali digamos assim, a crescer, a desenvolver-se, a questionarem-se, e eu também através deles, através das suas partilhas. É através deles que eu também me permito questionar-me, olhar para mim, pensar, estou a dizer isto a esta pessoa e eu estou a sentir isto e já vivi isto e meia volta estou outra vez ali nesse ponto, porque é o que eu costumo dizer. Estes processos são um bocadinho cíclicos, sinto eu. Não há uma linha final, não há uma reta final em que tu chegas e já ficou para trás, e já ficou prova superada, não é? Que não realmente não é uma prova superada. São só pequenas etapas superadas, não é? São etapas que vão sendo superadas. São pequenos, grandes passos, sim. Também tenho a ideia desse ciclo, mas que é um ciclo que vai subindo, como uma escada em caracol. Exatamente. Como uma escada em caracol, que vamos passando por coisas idênticas, mas a níveis já diferentes, não é? A níveis de consciência diferentes, exatamente. Nós voltamos a um ponto inicial transformado, digamos assim, né? Vais permitindo-te que isso aconteça. É a jornada do herói. Que acontece ao seu tempo, para umas pessoas mais rápido, para outras mais lento. Para outras, infelizmente, não chega a acontecer assim muito cedo e passa muito tempo Pode passar uma vida. Sim, na escuridão. Pode passar uma vida. Uma vida, sim. Também depende muito de nós. Sim. Deixei-me muito levar pelo que a vida me estava a mostrar. Acho que a vida também, às vezes, nos vai mostrando. Temos que confiar mais também na vida, porque estamos muito autocentrados em que somos nós, os que decidimos tudo e mais alguma coisa. Sim. Mas muitas vezes nem passa por aí. E eu penso que a vida vai nos dando sinais, vai colocando pistas. E nós vamos apanhando-as se estamos atentos. Sim. Se estivermos presentes, estamos bem, os olhos abertos. Sim. Se não passa. Sim. Tu tiveste também outras 3 grandes mudanças, não é? Que foi cada um dos teus filhos.
Primeiro o sim. Tomás, foi Sim, uma sim. mudança enorme. O nosso primeiro filho é sempre assim Ui, sim, não é? uma revolução. O primeiro filho muda Revolução tudo. completa. E entre o Tomás e a Sara, tiveste o Lourenço. Não Tive foi? o Lourenço, lindo. Tão Lindo presente na mesmo, nossa mesmo. vida. Sim. Sim. E que foi Olha, é uma assim, eu mudança tive o Tomás, daquelas. foi o meu tsunami, a minha revolução, não é? O Lourenço nasceu vai fazer 5 anos já, meu Deus. E sinto como se tivesse sido ontem. E sabes, aquela coisa de ir para o hospital e pensar, daqui a 3 dias já estamos em casa. Nasceu um miúdo, nasceu bem, parto lindo, e pronto, recebemos o diagnóstico no dia seguinte que ele tinha uma doença cardíaca muito grave e que se não era operado não ia sobreviver, que ia morrer, muito provavelmente. E foi aí o início desta jornada, não é? De ver que a vida de um dia para outro não é como tu a conheces. A vida não é assim tão piloto automático, não temos todos saúde, não temos todos a mesma, entre aspas, a mesma sorte de levar os nossos bebês para casa 3 dias depois está tudo bem, vamos ver se mama ou não mama e se compra o seu biberão de que marca. E pronto, os problemas se transformaram noutros e o foco foi outro completamente. Foi como é que eu agora vou lidar com um filho doente? Isto não me pode estar a acontecer. Isto não pode estar mesmo a acontecer. Nesse dia lembro-me de ligar a uma amiga e disse, olha, não vais acreditar, o Lourenço vai morrer. E ela foi das poucas pessoas que o viu no dia anterior bem. Pegou nele e tudo. Não vai morrer nada, lá estás tu, mas o que foi? Não, tenho um problema no coração muito grave. Não, mas isso vai se resolver e vais ver que vai correr bem a cirurgia. Mas eu estava completamente desfeita, Mafalda. E olha, foi assim, foram 54 dias de uma luta no hospital pela sobrevivência dele, que acabou por falecer. O desfecho foi deixá-lo partir, deixá-lo descansar e continuar a vida, sabendo que ele ia estar presente em nós de outra forma, que a relação se mantém de outra forma. Como acontece quando perdemos, não é o mesmo, não é? Mas perdemos relacionamentos, perdemos histórias de amor em que a relação muda completamente. E aprenderes a entender como é que essa relação vai fazer sentido agora para ti. Como é que eu acho permitir-te mantê-la, como é que ela te vai fazer bem. Eu não consigo imaginar, e quando tu fazes a comparação, que é como perder uma relação, eu percebo quais são os pontos que tu podes achar que são comuns. E tu falas do tsunami que foi perderes o Lourenço, não é? Eu acho que comparado com a experiência por exemplo, a minha e das pessoas que eu vejo de separações, opá, é uma inundação ali na casa de banho. Não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver, não é? Por outro lado, é como se a tua história e a história de outras pessoas, a do Pedro e das outras pessoas que passam por isto, por perder um filho, põe-nos noutra escala. Eu acho que põe o sofrimento noutra escala. Imagino eu que ponham. Estamos a outro nível, estamos a outro. E se por um lado é inspirador perceber, se há um sofrimento naquele nível, se a pessoa consegue dar a volta e aprender daquele nível, se consegue integrar aquilo que é a sua história e os seus acontecimentos, consegue voltar a ser, como tu dizes, uma mulher inteira, que eu acho incrível, tu formulares isso dessa forma, porque para mim, sempre que eu imaginava a possibilidade, ou sempre que imagino a possibilidade de perder um filho, a sensação que eu tenho é vão-me arrancar um pedaço. E é porque tenho 4, porque se eu tivesse só um, estava-me a arrancar toda, não é? E quando tu ler o teu livro para mim foi mesmo importante, Ana, e veio numa fase dos tais ciclos que estávamos a falar naquele ciclo deve ter vindo num momento mesmo exato e que teve a ver com esta inteireza que tu falas de como é que se volta a ser uma mulher inteira, não é? E foi também com a ajuda da minha avó que eu entendi, estas histórias merecem ser contadas, esta história tem de ser integrada, que é para eu voltar-me a sentir inteira. Falta-me uma parte da minha vida enorme, sinto imensa saudade do Lourenço e vejo os meus filhos brincar e penso, estarias aqui a brincar com eles, não estás? Mas ele está comigo, se alguém me pergunta quantos filhos tenho, eu tenho 3.
não é? E isso é tornar inteira a minha história, sentir que eu consegui e estou a conseguir aos poucos ir colando todas estas partezinhas, não é? E a perdoar muitas partes e coisas tuas que ainda não perdoaste. Pronto, é um processo enorme. O Lourenço abriu-me os olhos assim, de uma maneira que eu só lhe digo obrigada, filho, porque acordaste-me mesmo. Eu estava muito dormida, mesmo, muito dormida para o que a vida é, para o que os filhos são, para nós. E isto, infelizmente, através desta revolução, está-se a dar esta evolução toda em mim. Que eu costumo dizer, não esperem a que haja uma revolução na vossa vida. Permitam-se ir fazendo agora, permitam-se ir acordando agora.